Olá pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Whindersson Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia aqui no canal do Valorama. Roda a vinheta. Fala pessoal, bom, hoje o dia pós-Copom, tivemos a decisão da taxa de juros no dia de ontem. O Banco Central resolveu manter a taxa de juros aí em torno de 13,75% na reunião que tivemos ontem, na divulgação, na verdade, a reunião foi bem antes, e a divulgação foi feita ontem, saiu em torno de umas 6,40, 6,50, né? E o Banco Central aqui decidiu manter a sua taxa de juros em 13,75%, tá bom? Pedi para compartilhar a tela, eu trouxe aqui os panoramas do que aconteceu no mercado hoje. Vamos lá, Ibovespa subiu cerca de 0,37%, cotada a 102, 174 mil pontos, tá? Deu uma respirada no dia de hoje. Geralmente, tá, pessoal, pós-Copom, a gente já avisou isso para vocês aqui, sempre quando tem uma notícia da taxa de juros, né, às vezes quando ela baixa ou vem ali na expectativa do mercado, o nosso índice Bovespa geralmente tende a ter um desempenho positivo, tá? Quando a notícia ali já vem como esperado, né? Ou às vezes quando abaixa ali a sua taxa de juros, geralmente o nosso índice Bovespa tende a ter retornos positivos, tá bom? Por quê? Porque já era esperado, né? Dificilmente, acho que o Banco Central aumentaria ali a sua taxa de juros, tá? Diminuir era um pouco provável, tinha probabilidade, obviamente, mas o mercado já estava precificando aí, basicamente, que ia continuar mantendo essa taxa, né? E foi exatamente o que aconteceu. E se diminuísse aí, ficava um pouco aí, basicamente, assim, um pouco mais esperado, tá? O mercado já mais ou menos estava precificando ou uma diminuição ou aí a sua estabilidade, tá? No caso, a manutenção, né? Então, tivemos esses dados no dia de ontem e tivemos aí nosso índice Bovespa no dia de hoje subindo cerca de 0,37%. Tava subindo mais, né? Antes dos meio-dia, mais ou menos, 11 horas da manhã, né? Depois teve uma forte queda, virou ali pro negativo, depois subiu novamente no final da tarde, né? Então, esse basicamente foram as oscilações do nosso índice Bovespa no dia de hoje. Já o dólar, por outro lado, caiu para 4,98, dólar comercial, uma queda de 0,19%. Os juros futuros, o mercado precificando aí, os juros para 2026, uma alta de 0,40... mercado precificando para 2026, os juros em 11,45%, uma queda de 0,74%. Os juros para 2025, o mercado precificando em 11,80%, uma queda de 0,55%. E os juros para 2024, o mercado precificando em 13,22%, uma queda de 0,11%. Então, geralmente toda decisão do Copom aí afeta bastante, principalmente os juros futuros, né? Onde o mercado já está precificando ali a sua questão dos juros futuros. No caso, se manteve agora a taxa de juros em 3,75%, qual é a taxa de juros esperada, por exemplo, para 2026, para 2025? E sem contar também que tem as taxas longas, tá, pessoal? Às vezes as taxas longas ali podem fazer um movimento contrário às taxas curtas, tá? Então, o mercado de juros é um pouco mais complexo aí para ensinar, para mostrar para vocês aqui, tá? Mas isso pode acontecer também. Aqui a gente traz apenas 3 juros de curto prazo, né? Que é 2024, 2025, 2026. Mas que fique aí de conhecimento para vocês que existe aí juros de 10 anos, de 5 anos também, que a gente pode analisar aí através do mercado de juros futuros, tá? Os índices americanos caíram no dia de hoje, a Nasdaq caiu cerca de 0,37%, o S&P 0,72% e o Dow Jones 0,86%. Hoje a maior alta foi Ultrapar, o GPA 11 aí o GPA 3, peço perdão, que subiu 11,81%. A DXCO Dexus subiu 7,28%, a Magalu 6,89%, Pão de Açúcar 6,67%, Loja Zener 6,11%, MRV 5,42%, Eco Rodovias 5,27%. Já as maiores quedas tivemos a Embraer, né, após ter um mês aí de abril e março, e foi um mês bastante positivo para a Embraer, para quem acompanhou, engatou uma forte alta. A Embraer agora está devolvendo boa parte da sua alta aí. Hoje caiu cerca de 9,71%. A CSNA caiu 6,22%, forte queda aí da CSNA. Carrefour 4,86%, depois de ter caído forte também ontem, hoje está caindo mais 4,86%. GGBR, Gerdau aí na casa do 4,13%, Prio 4,11%, Brap 3,65%. Destaque para a Vale aqui, ó, que caiu 3,11%, tá, pessoal? Então hoje tivemos aí
Basicamente, setor de varejo em forte alta no dia de hoje, como a gente pode observar, a Magalu subiu 6,89, Pão de Açúcar, Lojas Renner, as consultoras aqui também, a MRV, enfim. E no lado da queda a gente teve aí as siderúrgicas, né, CSNA, a GGBR, tivemos a mineradora também, Vale, enfim. Tivemos aí as ações ligadas às commodities, tá? Então, o juros se manteve, os commodities caíram no dia de hoje, varejo subiu, basicamente resumindo o nosso índice Bovespa no dia de hoje. O volume em relação à sua média de 20 períodos, a gente tem a Ultrapar, que negociou 3,41 vezes a sua média, um volume forte aí. A Embraer também negociando 3,27 vezes a sua média, então um volume forte de queda. O Ultrapar foi um volume forte de alta. E Embraer, volume forte de queda, tá, pessoal? Positivo em 2,83 vezes, Semin 2,54 e aí Carrefour 2,45 vezes a sua média de 20. Os FIIs, o IFIX aí subiu cerca de 0,38%, o Carry 11 subiu 8,04%, o JSRE 11 subiu 4,48%, como destaque positivo de alta. O FIB11 subiu 3,85%, o TORD 11 caiu, desculpa, o FIB11 caiu 3,35%, o TORD 11 caiu 2,16% e o RBRP 11 caiu 1,36% no dia de hoje. As ETFs tivemos a DEF 11 que subiu 2,7%, a SMAB 11 que subiu 2,56%, as BDRs, a S2HO34 subiu 25,91% e a C2HD34 subiu 19,05% como os principais destaques de alta. Já as commodities, a gente tem aí o petróleo Brent, está subindo até o momento em 0,74%, só que o minério de ferro aí caiu forte, estava caindo um pouco mais de 3% mais cedo, e agora aí a cotação atual aí está em torno de 2,68% de queda, tá? Os commodities despencando, tá, pessoal? Isso obviamente impacta diretamente as empresas ligadas ao setor. Esse é o risco que a gente tem de investir em determinado setor, o que a gente chama aí de risco não sistemático, tá? Como o próprio nome já diz, é o risco que você não tem, você não corre no sistema como um todo. Em si, o risco que você tem de investir numa determinada ação de determinado setor. Qual é o risco de investir na Vale? Exatamente a commodity, que é o minério de ferro, possível deslizamento aí de barragens, enfim, existem diversos riscos aí, né, de investir em determinada empresa, e esse risco a gente consegue eliminar ele através da diversificação. No exemplo de hoje, a gente tem uma carteira de investimentos aí, como por exemplo uma Vale e uma carteira composta por Vale, Magalu, enfim, MRV, setor de varejo, setor de consultora. Obviamente a gente não seria tanto ileso com a queda da Vale, porque as duas aí, por exemplo, iriam compensar essa perda, tá? Por isso que é extremamente importante você diversificar os seus investimentos, tá bom? Bom, pessoal, hoje tivemos aí alguns dados de PMIs, né? PMIs é indicadores bastante relevantes para a gente saber como é que está a economia, se está aquecida ou não. Tivemos aí PMI do setor de serviço, veio acima aí da projeção do mercado, né? E acima do mês anterior, lá no Reino Unido, né? Como a gente pode observar aí. Dado relevante, dado importante aí que saiu positivo, na nossa opinião, né? E tivemos também os dados aqui do PMI composto também, que veio acima do esperado, né? E também do mês anterior, que veio em torno aqui, que era de 53,9. A projeção veio 54,9 e o mês anterior em 52,2. Aqui no Brasil não tivemos muitos dados relevantes assim, tá bom? Amanhã, payroll, o mercado aí de olho ao payroll. Vamos ver como é que vai ser aí os dados de notícia de amanhã. Vamos lá para o nosso investidor estrangeiro, o gráfico do investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro começou aí o mês de maio, né? Como a gente pode observar aí os dados do dia 2 do 5, dia 2 de maio aí. O investidor estrangeiro retirou 294 milhões aí de reais na nossa bolsa no dia 2 do 5, né? Já começou o mês aí retirando o dinheiro aqui da bolsa, né? E começamos o mês de maio dessa forma. Investidor estrangeiro negativo, pessoa física positiva, institucional positivo, instituição financeira positivo e outros positivo também. Uma breve análise técnica aqui do que aconteceu no Ibovespa no dia de hoje, tá? Deixa eu alterar aqui para o gráfico semanal para a gente ver. O Ibovespa ainda testou a região dos 101 mil pontos aqui no suporte essa semana, não rompeu. Hoje ele estava subindo um pouco mais, como disse, fez mínimas também, né? Caiu um pouco mais, aí fez mínima em torno aí do 101,063, mas não rompeu, reagiu logo de imediato.
né? Fez máxima na casa aí do 103,320, depois recuou novamente, tá? E o dólar, por outro lado, deixa eu só alterar aqui rapidinho para o gráfico semanal. O dólar ainda segue abaixo de R$ 5 aí, ponto. Na verdade, está exatamente em cima dos R$ 5, está no 5,1 aqui o dólar futuro, tá? Vamos ver se vai ter força suficiente para romper até amanhã, que vai vir aí a notícia mais esperada da semana, que é exatamente o payroll, tá bom? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.